Glória a Deus, amém. Nós estamos numa série falando sobre os heróis da fé. Domingo passado nós tivemos um intervalo por conta da Páscoa, mas hoje nós voltamos com coração nessa série, aprendendo mais sobre a fé, amém? Diga assim, a fé é fundamental, diga assim, ela é essencial para que eu me conecte com o Senhor. Glória a Deus, amém? Abre sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 11. Tem alguém aqui que está nos visitando hoje pela primeira vez, que está no nosso meio? Aleluia, glória a Deus. Diga assim, todos são bem-vindos em nome de Jesus. Diga assim, eu me sinto bem-vindo na casa do meu Pai. Glória a Deus. Eu me sinto, você se sente bem-vindo na casa de Deus? Glória a Deus, essa é a nossa alegria, é que Ele nos deu acesso à casa dEle. Hebreus capítulo 11, no versículo 21, a palavra do Senhor diz o seguinte: pela fé, Jacó, prestes a morrer, abençoou cada um dos filhos de José e se curvou para adorar, apoiando em seu cajado. Vamos ler novamente, Hebreus capítulo 11, versículo 21. Pela fé, Jacó, prestes a morrer, abençoou cada um dos filhos de José e se curvou para adorar, apoiando em seu cajado. Glória a Deus. Nessa série, nós estamos falando sobre esses homens que estão sendo usados por Deus como exemplo de fé para nós, que estão aqui descritos no capítulo 11 de Hebreus. A Bíblia, aqui no Novo Testamento, através dessa carta, ela vem trazendo homens que foram simples como eu e você, cheios de falhas, cheios de defeitos, cheios de erros, mas que ousaram ter fé no Senhor, e por isso a fé deles, as atitudes e as decisões deles falam até o dia de hoje, mesmo depois da morte deles. Amém? Glória a Deus. E o dia de hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre a fé de Jacó, sobre o que nós podemos aprender com esse homem que na Bíblia tem tantos relatos de defeitos, de erros e de falhas dele, mas ele também está aqui como um homem que é inspiração, que é exemplo de fé para nós. Glória a Deus. Jacó, aqui Hebreus falando de Jacó, esse relato bem breve, bem sucinto, bem direto, apenas esse versículo. E o que me chama a atenção é o momento da história de Jacó, que o escritor aos Hebreus decide colocar aqui, que é tomado, esse momento da vida dele é tomado como exemplo para entrar nesse Hebreus capítulo 11, que é tão poderoso. Isso me chamou muita atenção, porque diz, pela fé Jacó, prestes a morrer, abençoou cada um dos filhos de José e se curvou para adorar. E existem muitos momentos marcantes na história de Jacó, mas o que entrou aqui de toda a vida dele, é claro que toda a vida dele é uma inspiração para nós, mas o que entrou aqui em Hebreus 11 é esse momento da vida dele. Mas para a gente entender o porquê, o escritor Hebreus, a Bíblia, o Espírito Santo está nos apontando para esse momento da vida, nós precisamos conhecer um pouco melhor algumas coisas na história de Jacó, nós precisamos mergulhar um pouquinho mais fundo em alguns momentos da caminhada dele. Amém? Alguém aqui já escutou algo sobre Jacó? Glória a Deus, acredito que nosso meio, a maioria, que a gente tem um retiro, que a gente fala muito sobre ele, mas eu acredito que Deus vai continuar falando aos nossos corações. Amém? Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e diga assim, Espírito Santo, fala ao meu coração. Diga assim, Espírito Santo, ministre ao meu coração. Eu quero ouvir a tua verdade. Eu quero ouvir as tuas palavras. Diga assim, somente as tuas palavras. Diga assim, Senhor, eu sou dependente das tuas palavras. Diga assim, lava-me, Senhor, com as tuas palavras, porque elas são lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Abre sua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 25.
Gênesis capítulo 25, no versículo 25, a palavra do Senhor diz o seguinte: o primeiro a nascer era ruivo e coberto de pelos, por isso o chamaram de Esaú. Depois nasceu o outro gêmeo, com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú, por isso o chamaram de Jacó. Glória a Deus. E aí o versículo termina dizendo: Isaac tinha 60 anos quando os gêmeos nasceram. Vamos ler novamente essa parte inicial do versículo. O primeiro a nascer era ruivo e coberto de pelos, e por isso o chamaram de Esaú. E depois nasceu um outro gêmeo, com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú, e por isso o chamaram de Jacó. Diga assim: e por isso o chamaram de Jacó. Glória a Deus. Aqui é o início, é o nascimento desse homem, Jacó, que é o início da história dele. E já no momento do nascimento já acontece algo diferente, já acontece algo único, algo que chama a atenção e que precisa ser escrito aqui na palavra para nós. Sabe uma das coisas que eu amo na palavra, que eu amo na Bíblia, principalmente agora estudando essa série de Heróis da Fé, eu tenho percebido que a Bíblia ela não está interessada em esconder os erros dos homens. Diga assim: a Bíblia não está interessada em ocultar, em esconder as falhas, os defeitos, os pecados dos homens de Deus. Glória a Deus. Se tem uma coisa que eu tenho aprendido com essa série, é isso. É que nós vemos homens que foram usados por Deus, homens que são exemplos de fé, mas a Bíblia não esconde os erros dele. Diga assim: Jacó era um homem, uma pessoa, assim como eu. Glória a Deus. Se uma coisa você precisa guardar de toda essa série, eu quero já começar falando isso, se de toda essa série, das palavras que você tem escutado, e eu já quero aqui também reafirmar que essas palavras estão no nosso Instagram, estão no YouTube, estão também no Spotify, se você quiser revisar, se quiser escutar ela novamente, está lá para você poder ser ministrado, amém? Se tem uma coisa que eu, Isaac, que nós como igreja precisamos guardar dessa série, é uma coisa, é que esses homens que são símbolos de fé, eram simples como nós. Glória a Deus. Eles não eram super-heróis, eles não eram, meu Deus, como estamos distante deles, eles não eram perfeitos, eles não eram certinhos, não. Esses homens que são chamados hoje de heróis da fé, eles são simples, e uma coisa que você precisa guardar de toda essa série, uma das principais coisas é isso, é que eles eram simples como nós. Vamos dizer mais uma vez, diga assim: esses heróis eram simples como nós. Glória a Deus. Guarde isso no seu coração. E aqui a Bíblia relata o nascimento de Jacó. E nessa época, nessa cultura, era comum dar o nome às crianças de acordo com o acontecimento ali no país, ou na cidade, ou um acontecimento na família, ou uma característica física. O nome era dado com um significado, naquela época, naquele tempo ali com aquele povo, eles usavam muito isso, por uma característica física. Imagine ali o próprio irmão de Jacó, por ter nascido coberto de pelos, eles dão o nome de Esaú, e o significado de Esaú está justamente apontando para essa característica física. E em muitos outros momentos na Bíblia nós vamos ver que crianças receberam nomes também de acordo com o acontecimento na nação, com o acontecimento na família. E Jacó, ele recebe um nome que tem um significado justamente de acordo com esse acontecimento no nascimento dele. E a Bíblia diz assim, e por isso o chamaram de Jacó. Por qual motivo? Diga assim: por ele ter nascido agarrado ao calcanhar do irmão mais velho. E aí, quando você vai estudar um pouco o significado desse nome Jacó, existem algumas palavras, algumas definições desse nome, mas é unânime que esse nome está apontando para usurpador, para traiçoeiro ou trapaceiro, ou alguém que está ali tentando agarrar uma posição de alguém. Amém? Ele já nasce
com uma característica, ele já no seu nascimento tem consciência, ele já nasce ali agarrado, e o nome dele é dado por isso. E esse acontecimento que na infância dele já aponta muito do que ele será na sua vida, em sua vida. E aí Jacó, ele cresce, e aí aqui dá o início da história dele, já o início já aponta para as atitudes dele. E quando nós começamos a ler aqui Gênesis, a estudar a história de Jacó, a acompanhar a trajetória de Jacó, nós vamos ver um homem que foi tomando atitudes que o afastaram do caráter de Deus. Jacó, aqui neto de Abraão, filho de Isaac, ele estava debaixo de uma promessa. Diga assim, Jacó estava debaixo de uma promessa. Ou seja, imagina, ele era da família do grande pai Abraão, do grande amigo de Deus, aquele homem que lá em Gênesis capítulo 12, o Senhor olhou para Abraão e disse: em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Jacó está vindo dessa linhagem, Jacó está vindo dessa família, Jacó tem o sangue de Abraão, mas já no início da sua caminhada, no início da sua vida, ele já mostra, dá os primeiros sinais de que ele estaria caminhando para um lugar longe de Deus. Diga assim, Jacó estava caminhando para um lugar longe do coração de Deus. E aí nós vamos lendo a história de Jacó, e ele aproveita de uma situação de vulnerabilidade do irmão mais velho dele, e naquela cultura o irmão mais velho, ele tem um direito dobrado sobre a herança do pai. Então Esaú tinha uma herança financeira dos bens do seu pai, dobrada a respeito da herança de Jacó. E aí Jacó, todo esperto, e talvez poderia até chamar ele de brasileiro, e já quebrar isso sobre o Brasil, mas a gente tem o costume de dizer que o brasileiro tem um jeitinho brasileiro, não é assim? Mas esse jeitinho brasileiro já está se transformando no jeitinho do Espírito Santo. Glória a Deus. Diga assim, eu sou brasileiro e tenho um jeitinho do Espírito Santo. Glória a Deus. Você fica feliz por isso? E aí esse Jacó, todo malandro, todo esperto, ele aproveita o momento de vulnerabilidade do seu irmão, um momento de fraqueza, que está a ponto de cair de tanta fome, e fala assim: cara, eu consigo te alimentar nesse momento de fraqueza, eu consigo te socorrer nesse momento, porém, como eu sou uma boa pessoa, eu vou te ajudar, mas eu quero algo bem simples em troca. E uma pessoa que está prestes a morrer, como a Bíblia relata, ele está faminto, prestes a cair. O irmão dele não quer nem saber o que ele está falando. Ele diz: cara, eu não quero ler as linhas pequenas no contrato, eu só quero comer. Amém? Aí a Bíblia diz que Esaú troca ali o seu direito de herança, o seu direito de irmão mais velho, pelo um prato de lentilhas, por um prato de sopa, um prato de comida. Então ele é alimentado, o irmão usa aquele momento. É óbvio que Esaú também falhou, é óbvio que Esaú não deu a atenção correta para aquele direito que ele tinha, porém o irmão dele, de forma esperta, de forma ligeira, aproveitou um momento de vulnerabilidade, aproveitou um momento em que ele, como irmão, como família, deveria estar ajudando, deveria ser um ombro amigo ali para ajudar o seu próprio irmão. Ele aproveitou da fraqueza do seu irmão para passar a perna do seu irmão. Diga assim, Jacó, dando sinais de que estava longe do coração de Deus. Esse mesmo Jacó, que é neto de Abraão, que é filho de Isaac, filho da promessa. Mas quando a gente começa a olhar para a história de Jacó, Jacó está sempre dando passos para longe do coração de Deus, Jacó está sempre dando passos para longe do caráter de Deus, Jacó está sempre dando passos para longe daquilo que Deus representa: justiça, integridade, bondade, amor. Jacó está no polo totalmente contrário de Deus. Está num lugar totalmente distante do que representa Deus, e a sua família, Abraão, Isaac, era justamente a representação de Deus na terra, era justamente a família que Deus tinha escolhido para representar, para dar início a uma nação que representaria Deus. Agora imagina isso, ele está dentro de uma família que foi escolhida para representar, para dar o start de uma nação que mostraria, que revelaria Deus para o mundo. E esse Jacó, dentro dessa história, ele está totalmente contrário aos planos daquela família. Quem está entendendo? Amém?
E aí, em um outro momento, ele aproveita também de um momento de vulnerabilidade do próprio pai. E agora ele já tinha conseguido o direito de irmão mais velho, o direito à herança do seu irmão. Agora ele, em um momento ali de fraqueza, até da mãe dele, ele aproveita desse momento de fraqueza do pai, que o pai já está com as vistas, já foi. E ele aproveita daquele momento, engana o pai. A Bíblia diz que ele coloca em seu corpo pelos, para que o pai, quando tocasse ele achasse que fosse o irmão mais velho. E ele chega ali, prepara um prato de comida para o pai também. E o pai fala: pai, eu quero a sua bênção de irmão mais velho. Também aquela cultura, os pais, os sacerdotes, os patriarcas da família, eles abençoavam o seu filho mais velho, eles abençoavam os seus filhos, mas ao mais velho ele dava uma bênção especial. E Jacó novamente mostrando e revelando o seu caráter, o seu coração, longe de quem Deus é, longe de quem Deus representa. Novamente ele se afasta um pouco mais do caráter, do coração de Deus e faz toda aquela situação, engana novamente o pai dele e passa a perna mais uma vez no seu irmão. Gênesis capítulo 27. Depois de todos esses erros, essas falhas de Jacó, ao que a Bíblia diz aqui em Gênesis 27, no versículo 36. Esaú exclamou, Gênesis capítulo 27, versículo 36. Esaú exclamou: não é de admirar que ele se chame Jacó, pois é a segunda vez que me engana. Primeiro tomou meu direito de filho mais velho e agora roubou a minha bênção. Glória a Deus. Aí o versículo termina: o Senhor não guardou uma bênção sequer para mim. E ele aqui falando com o pai. Glória a Deus. Chegou um ponto onde o irmão dele falou assim: cara, não é de se admirar que ele se chame Jacó. Ou seja, esse nome não é à toa, esse nome não é em vão, esse nome realmente mostra o coração desse meu irmão mais novo, mostra o coração desse cara. Ele mais uma vez me enganou. E sabe o que aconteceu? Depois de Jacó ter feito tudo isso, tomado essas atitudes, se achando o espertão, se achando o inteligente, se achando o bonzão da história, ele gera um caos ali na família, que ele precisa sair do meio da sua família correndo, ele precisa sair fugindo do seu irmão, porque o seu irmão está prestes a matá-lo. Agora preste atenção nisso. Uma família que está vindo de uma promessa de Deus. Nós escutamos aqui sobre Abraão, escutamos aqui sobre Sara, sobre Isaac, uma família poderosa carregando uma linhagem, um princípio de Deus, uma promessa de Deus. Agora no meio dessa família um caos instaurado. Agora imagine a situação de Isaac e de sua esposa tendo um filho querendo matar o outro, um filho tendo que ir para longe, correr. Quantos aqui concordam que é uma situação tensa? Eu acredito que nenhum pai quer ver os filhos nessa situação, sim ou não? Uma situação de caos dentro da família. Jacó e todas as suas atitudes, tudo aquilo que ele decidiu fazer, foram gerando consequências e mais consequências, até que gerou um caos na sua família, que ele teve que sair correndo, sair fugido, no ápice dos seus erros, no ápice das suas falhas. Ele gera um caos dentro da sua própria família. Ele sai fugido do meio da família, sai fugido do irmão. Mas nessa fuga, nessa caminhada, longe da família que carregava a promessa, muito longe do caráter e do coração de Deus, no meio da sua fuga, diga assim: Deus se encontra com Jacó. Amém? Se tem uma coisa maravilhosa, uma coisa que eu amo em Deus, é que Ele não desiste do pecador. Diga assim: Deus não desiste do pecador. Quando nós aqui ministramos sobre Abel, eu não sei se você lembra, mas quando Abel entrega o seu sacrifício, o seu coração ao Senhor, e Caim também, a Bíblia diz que Deus logo depois aparece para Caim e fala: Caim, por que você está enfurecido? Se você não fizer o bem, acaso você também não será aceito? Não é assim que Deus fala com Caim? Agora imagine isso. A primeira pessoa depois da queda do homem a ouvir Deus foi quem? Diga assim: um pecador. A Bíblia não relata de Abel escutando e falando com Deus.
Mas Deus chega para Caim e fala assim: Caim, se tu não fizer o que é certo, tu também não será aceito. Ou seja, Deus está falando para Caim: Caim, você falhou, cara, você errou, mas não quer dizer que eu vou te jogar fora, não quer dizer que eu vou te descartar, não quer dizer que eu te cortei da minha. Não, Caim, se você aprender com o teu irmão, se você fizer da forma correta, eu também aceitarei a tua oferta, eu também aceitarei o teu coração, Caim. Diga assim: Deus não desiste de um pecador. Diga assim: Deus foi ao ponto de entregar o seu próprio filho em uma cruz para não desistir de um pecador. Muitas vezes eu olhava para isso aqui e falava: cara, mas por que Deus apareceu para Jacó? Ele errou tanto, ele falhou tanto. E o Espírito Santo fala para mim: cara, mas é justamente por isso. É porque eu vim justamente para os que têm sede, para os que são pecadores. O médico vem justamente para os doentes. A minha obra na terra é justamente para resgatar o trapaceiro. A minha obra na terra com o homem é justamente para resgatar aquele que está longe do meu caráter, aquele que está longe do meu coração. É por isso que eu me encontrei com esse espertão, com esse trapaceiro no caminho dele. Eu fui justamente ao encontro e eu fui justamente para dizer: ei, eu não desisti de você. Diga assim: Deus não desiste de um pecador. Olha o que a Bíblia diz lá em Gênesis, no capítulo 28, continuando aqui a história. Perdão. Continuando a história de Jacó, Gênesis capítulo 28, no versículo 10. Aleluia. Diga assim: Deus é bom. Diga: Deus é maravilhoso. Amém. Gênesis capítulo 28, versículo 10. Nesse meio tempo, ou seja, nesse tempo é onde Jacó está saindo do meio da família, está saindo ali de casa, está indo para longe. Versículo 10. Nesse meio tempo, Jacó partiu de Berseba e rumou para Harã. Quando o sol se pôs, chegou a um bom local para acampar e ali passou a noite. Encontrou uma pedra para descansar a cabeça e se deitou para dormir. Olha a situação desse cara, ele está usando uma pedra como travesseiro. Ele está num momento de angústia, num momento de caos. Os erros dele levaram ele a isso. Diga assim: os pecados dele, as falhas dele, levou ele para esse estado. Amém? Glória a Deus. E chegou a um bom lugar para acampar ali e passou a noite. Encontrou uma pedra para descansar a cabeça e se deitou para dormir. Versículo 12. Enquanto dormia, sonhou com uma escada que ia da terra ao céu e viu os anjos de Deus que subiam e desciam pela escada. No topo da escada estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de seu avô Abraão e o Deus de seu pai Isaque. A terra na qual você está deitado lhe pertence. Eu a darei a você e a seus descendentes. Seus descendentes serão tão numerosos quanto o pó da terra. Eles se espalharão por todas as direções, leste e oeste, norte e sul. E todas as famílias da terra serão, diga assim, abençoadas. Glória a Deus, por seu intermédio e de sua descendência. Além disso, estarei com você e protegerei aonde quer que vá. Um dia trarei você de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não tiver terminado de lhe dar tudo o que prometi. Glória a Deus. Eu consigo ver claramente aqui Jesus do lado da cruz, olhando para aquele ladrão assassino e dizendo: hoje mesmo estará comigo no meu paraíso. Como que você consegue falar: mano, Jacó é um pecador, cara. Jacó é um trapaceiro. E Deus encontra para ele, faz uma promessa para ele. Quem está entendendo? Diga assim: os meus pecados, as minhas falhas, não mudam os planos e as promessas de Deus. Entenda isso, a promessa de Deus para a sua vida, ela é poderosa e ela está sobre a sua cabeça. Você peca, você erra, você falha, mas as promessas elas estão lá.
Agora a decisão é sua em viver aquilo e abrir mão desses defeitos, dessas falhas, desses erros e viver a promessa. Mas a promessa continua lá. Não é assim que acontece com o filho pródigo, o que ali a parábola, o filho sai, escolhe a sua vida, faz as suas decisões, usa tudo que tem, faz o que quer, mas o anel continua lá esperando ele. Ele só perdeu tempo, ele sofreu, ele teve que colocar a sua cabeça numa pedra, mas a promessa continuava? Diga assim, a promessa continuava lá. Mas nós, seres humanos, nós é que complicamos tudo. Nós é que nos levamos para lugares de sofrimento por causa das nossas falhas, por causa dos nossos erros, por causa dos nossos achismos. Mas Deus continua dizendo lá, ei, eu tenho ainda uma promessa sobre a sua cabeça. Existe uma promessa sobre a sua família. Jacó, você está correndo, você enganou seu pai, enganou seu irmão, você fez tudo isso, mas deixa eu te lembrar de uma coisa, existe uma promessa sobre a sua cabeça. Glória a Deus. Diga assim, Deus não desiste do pecador. Glória a Deus. Agora olha o que a Bíblia diz em Gênesis 28, versículo 16. Então Jacó acordou e disse, certamente o Senhor está neste lugar, e eu não havia percebido. Contudo também teve medo e disse, como é temível este lugar. Não é outro senão a casa de Deus, é a porta para os céus. Na manhã seguinte, Jacó se levantou bem cedo, pegou a pedra na qual havia descansado a cabeça, colocou-a em pé como uma coluna memorial e derramou azeite de oliva sobre ela. Chamou o lugar de Betel, embora anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez o seguinte voto, diga assim, Jacó fez o seguinte voto. Amém. Se de fato Deus for comigo e me proteger nessa jornada, se Ele me providenciar alimento e roupa, se eu voltar são e salvo à casa de meu pai, então o Senhor certamente será o meu Deus. E esta coluna memorial, aquela pedra que ele tinha levantado ali, que eu levantei, será um lugar de adoração a Deus, e eu entregarei a Deus a 10ª parte de tudo que Ele me der. Agora, vamos analisar essa situação. Jacó está correndo do irmão, Jacó errou, Jacó falhou, Deus aparece para ele e fala assim, eu continuo com uma promessa sobre a sua vida, eu tenho uma palavra sobre você, e aí de repente Jacó acorda, e olha o que ele fala, certamente o Senhor está neste lugar, e eu não havia percebido, diga assim, eu não havia percebido. Aqui, só por essa frase, só por essa palavra inicial de Jacó, eu já percebo o quanto ele era raso no conhecimento de Deus. Mesmo ele sendo filho de quem? Do próprio Isaac, da família que carregava o nome de Deus. Não é assim que Deus falava? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, ou seja, essa família carregava o nome de Deus como seu sobrenome. Mas quando eu olho para Jacó e vejo, cara, olha o tanto que ele era raso na fé dele, olha o quanto ele era raso no conhecimento de Deus. Ele chega num lugar chamado, que ele mesmo dá o nome, em que ele mesmo diz, cara, certamente aqui é a casa de Deus. E ele diz o seguinte, eu não havia percebido, ou seja, ele não tinha intimidade com Deus, ele não conhecia, a fé dele era muito rasa, ele estava muito distante de quem era Deus. E aí Deus mostra tudo aquilo para ele, mostra tudo isso. E aí quando ele chega aqui no versículo 20, então Jacó fez o seguinte voto. Agora preste atenção, ele fala assim, ó, se de fato Deus for comigo, se Ele me providenciar, se eu voltar são e salvo, então certamente o Senhor será o meu Deus. Quantos conseguem enxergar aqui um cristão muito raso? Sabe por que ele está falando assim, ó? Deus será o meu Senhor, meu Deus, se Ele fizer algo para mim. Nesse momento onde Deus aparece para ele, olha isso, o cara está todo errado, Deus aparece para ele, ele fala assim, ó, se Ele fizer isso para mim, eu estou fazendo um voto aqui diante do Senhor. Se o Senhor cuidar realmente de mim, se o Senhor me providenciar, se
o Senhor for comigo, se Ele me providenciar alimento e roupa, se eu voltar são e salvo, Ele coloca uma condicional para adorar a Deus. Ele fala assim, ó, se Deus fizer tudo isso, Ele será o meu Deus, e esse lugar aqui que eu levantei essa pedra, eu vou usar esse lugar para adorar a Deus, e eu também vou tirar 10% de tudo que eu tenho para honrar Ele. Ou seja, Ele, para reconhecer Deus como o Senhor, para honrar com os seus bens e para adorar a Deus, ele só faria isso se Deus fizesse algo para ele, se Deus o abençoasse. Muitas vezes no início da caminhada, quantas vezes eu já me encontrei nessa situação e já vi tanta gente dentro da igreja, no contexto geral, não só dessa, de tudo, que está limitando, que está condicionando a sua fé àquilo que Deus pode fazer. Quem está entendendo? Não, agora eu passei para a lei dos crentes, agora Deus vai me dar um carro novo, Deus vai abençoar a minha família, Deus vai aí então eu amo esse Deus. Aí quando vem o caos, quando some tudo isso, esquece de Deus. Ou o contrário, quando está na bênção, quando está tudo, está amando o Senhor. Aí, quando está nisso tudo, esquece de Deus. Agora quando vai ali para o caos, lembra do Senhor. Quando perdeu tudo, vai e clama ao Senhor, sim ou não? Cara, eu olho para Jacó e falo assim, mano, eu não acredito. Me perdoa o linguajar muito jovem. Eu olho para esse homem e ele diz, eu não consigo. Eu falo, cara, eu não acredito nisso. O cara, Deus aparece para ele, fala com ele e ele está dizendo, cara, se o Senhor fizer algo para mim, então eu vou te adorar. Quantos concordam que é uma fé muito rasa? Uma fé confiada em bens. Uma fé que está condicionada a pessoas, a bênçãos, a coisas que podem receber. Diga assim, esse não é o modelo de fé para a minha vida. Se tem uma coisa que nós, como cristão, precisamos entender, é que nós caminhamos com o Senhor não pelo que Ele pode fazer, Ele vai fazer, faz, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, mas o entendimento que nós temos que ter em nosso coração é o entendimento lá dos 3 amigos na Babilônia, que disseram assim, ó, Deus pode nos salvar da fornalha, mas se Ele não fizer, nós continuaremos fiéis a Ele. Para mim, esse é um modelo de fé. Olha o que aqueles 3 amigos falaram assim, ó, nós estamos diante do maior rei do mundo naquela época, do maior exército, da maior nação naquela época, diante de uma fornalha aquecida 7 vezes mais, diante de um exército poderoso, diante de tudo aquilo, eles olham com cabeça erguida para aquele imperador, para aquele rei, e dizem assim, ó, Nabucodonosor, se Deus quiser nos livrar, Ele pode. Mas se Ele não nos livrar, nós continuaremos fiéis a Ele, nós não adoraremos outros deuses. Essa é realmente uma fé profunda que está ligada a quem Deus é e não ao que Ele pode fazer. Diga assim, a minha fé tem que estar fundamentada em quem Deus é. Glória a Deus. Diga assim, em quem Deus é. Diga assim, em quem Deus é. Amém? Eu olho para Jacó e falo assim, Deus não desistiu desse trapaceiro, Deus não desistiu desse pecador, mas ele continua aqui com a fé tão rasa, com um conhecimento de Deus tão raso. Mas sabe uma das coisas que eu aprendo com Jacó aqui, com a história de Jacó, que é o que eu quero que a gente entenda nessa história, é que apesar dele ter uma fé rasa, apesar dele ter um entendimento raso sobre Deus, apesar da fé dele estar condicionada a coisas físicas, a bênçãos, diga assim, Jacó persistiu. Diga assim, Jacó permaneceu. Se nós continuarmos lendo a história de Jacó, nós vamos ver um Jacó que chegou ali numa outra cidade, ali onde ele casou, e aí ele passa 20 anos naquele lugar, e aí Deus em alguns momentos fala com ele, e ele permanece fiel ao Senhor. Mesmo com a fé muito rasa, mesmo com o entendimento muito raso, mesmo com defeitos, mesmo com pecados, mesmo com falhas, diga assim, Jacó continuou permanecendo. E esse é um dos maiores ensinamentos que eu entendo aqui. Que a caminhada com Deus não é a respeito de o quanto eu sou bom, mas o quanto eu estou disposto a permanecer.
Quando eu olho para Jacó aqui nesse momento, eu consigo me comparar a ele em várias situações e consigo comparar muitas outras pessoas a ele. Mas eu entendi na caminhada cristã, caminhando com Deus, que muitos de nós têm erros e problemas e defeitos, mas uma das coisas que nós precisamos valorizar é a permanência, é a constância em caminhar com Deus, mesmo apesar dos nossos erros, das nossas falhas e dos nossos defeitos. Quem está entendendo? Nós precisamos entender que quando nós conhecemos a Deus, quando Deus se revela a nós e nós aceitamos Jesus Cristo, o nosso espírito, nós somos justificados diante do Senhor, isso nos dá direito ao acesso a Deus. Isso é algo que nós recebemos do Senhor no segundo em que nós cremos em Cristo. Porém, o nosso caráter, a nossa vida, ela é transformada em um processo diário que demora anos. Diga assim: eu fui salvo. Deus me deu acesso ao trono dele. Mas o meu caráter, a minha vida, ela é transformada dia após dia. Entender isso nos faz respeitar os nossos processos, faz entender que nós estamos num processo diário de transformação. Isso tira tanto a ansiedade quanto a depressão do nosso coração, quando pensado em relação à nossa caminhada, às nossas falhas com Deus. Mas não só faz a gente respeitar o nosso processo, como também faz a gente respeitar o processo do nosso irmão. Diga assim: eu preciso respeitar o processo dos meus irmãos. Nós precisamos entender que não é porque alguém tem uma promessa de Deus, que não é porque alguém foi chamado por Deus, não é porque alguém tem um propósito com Deus, não é porque alguém está vivendo uma caminhada com Deus que ele é perfeito e que ele tem que ser perfeito. Ele sim tem uma promessa com Deus, assim como Jacó. Porém, a transformação é em um processo de dia após dia, de glória após glória. Ou seja, permanecendo dia após dia, me expondo à glória de Deus, me expondo à presença de Deus, eu sou transformado. E muitas vezes nós, como cristãos, somos intolerantes com os nossos irmãos, e às vezes até conosco, com nós mesmos. Porque nós falamos: cara, Deus me salvou, eu aceitei Jesus, Senhor, mas existe tanto erro, existe tanto... Cadê a tua palavra? Será que a tua palavra não tem poder? Ela tem poder sim, e o teu espírito, você foi salvo sim, Jesus, o Senhor na cruz te justificou sim. Agora o processo de mudança, de transformação, ele é diário. Assim como a humanidade passou milênios longe de Deus e com isso aos poucos foi se tornando alguém totalmente longe de quem Deus é, agora é um caminho inverso, e caminhando com Deus nós vamos nos tornando parecido com Ele novamente. Diga assim: o segredo é permanecer. Diga assim: não tem a ver com quão bom eu sou, tem a ver com o quanto eu estou disposto a permanecer. Glória a Deus. E Jacó, ele poderia ter todos os erros, e ele tem vários erros, mas quando nós olhamos para a história dele, nós vamos ver um homem que permaneceu. Aí a história conta que ele passa 20 anos, ele trabalha 14 anos pela esposa dele, a esposa dos sonhos dele, ele trabalha ali, ele é enganado, ele foi sim, ele tem uma promessa de Deus sim, Deus apareceu para ele sim, porém ele teve que viver com as consequências das suas atitudes. Muitas vezes nós entendemos aqui no Senhor e nós pregamos: cara, Jesus te justificou simplesmente pela tua fé, o Senhor ama o pecador, cara, e Ele ama. Porém nós precisamos também entender que nós arcamos com as consequências das nossas decisões. Diga assim: eu preciso lidar com as consequências das minhas decisões. Amém? Ou seja, Jacó aqui estava raso demais, mas continuou permanecendo, continuou com a promessa sobre a vida dele, mas isso não mudou o fato que ele teve que lidar com as consequências das suas decisões. A história conta aqui que ele foi enganado pelo sogro dele, ele sofreu ali na mão dos empregados do sogro dele. A Bíblia diz que o salário dele foi mudado 10 vezes
para tentar fazer ele perder, para tentar enganando ele ali ao longo daqueles 20 anos, ele passou por um processo, e esse processo foi quebrando o orgulho dele, esse processo ele foi recebendo a consequência de querer ser esperto demais, de querer trapacear as outras pessoas, de querer sempre sair ganhando, não tem? Não tem gente assim que está querendo sempre sair ganhando? Que era Jacó. Porém, mesmo Deus aparecendo para ele, mesmo Deus tendo uma promessa para ele, mesmo ele carregando uma grande promessa, ele estava num processo onde ele estava sendo trabalhado, onde ele estava recebendo as consequências das suas atitudes. Deus te ama, sim. Deus tem salvação e tem promessa para a sua vida, sim. Mas o processo nada mais é do que as consequências das nossas atitudes. Glória a Deus. Mas sabe o que é bom? É saber que Deus está conosco nesse processo. Diga assim: Deus está comigo nesse processo. Glória a Deus. E aí aqui Jacó é enganado de novo, e 20 anos ali naquele lugar, até que ele decide voltar. Ele entende que ele precisa se reconciliar com a sua família. Depois de 20 anos ele entende que está pronto para pedir perdão, para resolver os seus problemas, resolver os seus erros, para fazer o caminho de volta, para começar a aparecer com Deus. E aí quando nós olhamos para a história de Jacó, nós vemos ele aqui, o quanto ele era raso, o quanto ele era pecador, o quanto ele era trapaceiro, mas depois de tanto tempo no processo, depois de tanto tempo permanecendo, ele começou a caminhar em direção ao coração de Deus. Diga assim: Jacó, ao viver o processo, ele começou a caminhar em direção à promessa, em direção ao caráter de Deus. Quem está entendendo isso? E aí ele decide voltar, ele volta, faz as pazes com seu irmão, faz ali com o seu pai, abraça seu pai, as coisas se resolvem, tudo fica bem, você começa a ver um Jacó totalmente diferente. Ele tem outras experiências com Deus ao longo desses 20 anos, ao longo de mais desses 20 anos, ele tem várias experiências com Deus, experiências fortes que são emblemáticas, são experiências muito fortes na Bíblia. O momento que ele encontra ali com o anjo, que é a representação de Jesus, e que ele passa a noite inteira ali lutando com aquele anjo. Diga assim: Jacó permaneceu, apesar de tudo. Glória a Deus. E aí o momento que ele está ali no meio da família, as coisas estão em paz, agora Jacó não é mais trapaceiro, ele já é um homem totalmente diferente. Deus fala com Jacó novamente. Olha o que a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 35. Gênesis capítulo 35, no versículo 1. Deus disse a Jacó: apronte-se, mude-se para Betel, estabeleça-se ali. Ao chegar, construa um altar para Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo de seu irmão Esaú. Versículo 2. Agora preste atenção nesse Jacó. Jacó disse à sua família e a todos que estavam com ele: joguem fora todos os seus ídolos pagãos, purifiquem-se e vistam roupas limpas. Vamos a Betel, onde construirei um altar para Deus, que respondeu às minhas orações quando eu estava angustiado. Ele tem estado comigo por onde eu ando. Quem consegue enxergar um Jacó bem mais maduro que? Vamos comparar um Jacó com o outro? Lá atrás, Deus aparece para ele uma visão sobrenatural, ele fala: cara, se Deus fizer, se Deus cuidar de mim, se Deus me der isso, se Deus me der aquilo, se ele fizer tudo isso, aí sim eu vou adorar, aí sim eu vou ter ele como meu Deus. Aí ele permanece, aí nós olhamos para Jacó aqui agora, depois de mais de 20 anos, Deus aparece para ele e fala assim: Jacó, sai do meio dessa família de novo agora e vai lá para Betel, que eu vou ter algo contigo lá. Agora, olha como é diferente. Antes, Jacó estava passando por Betel, ele estava saindo do meio dessa família, fugindo por consequência dos seus erros. Ele estava fugindo da sua família pelos seus erros, pelas suas falhas, pelos seus pecados. Agora ele está indo novamente em direção a Betel, mas diga assim, pela obediência. Aqui nós já vemos um Jacó totalmente diferente. Nós já vemos um homem totalmente mais profundo na sua intimidade com Deus.
Nós vemos um homem que conhece a Deus de uma forma totalmente diferente depois de ter vivido um processo. E é engraçado que ele fala assim, tudo bem Deus, eu vou sair do meio da minha família, eu vou sim para lá. E ele não faz só isso, como ele olha para a sua família, e olha o que ele diz para a família, versículo 2, Jacó disse à sua família, e também a todos que estavam com ele, joguem fora todos os ídolos pagãos, purifiquem-se e vistam roupas limpas. Olha o quanto Jacó aqui está profundo, a ponto de não só ele ter uma atitude diferente, como também conduzir a sua família e conduzir as pessoas à sua volta a um tempo novo. De olhar para a sua família e falar assim, cara, larguem tudo aquilo que te afasta de Deus, larga todas essas coisas, coloquem roupas limpas, porque nós estamos indo para Betel, ou seja, porque nós estamos indo para a casa do Senhor. Esse Jacó aqui agora, ele não só ele mudou, mas ele também está proporcionando, ele está gerando uma mudança no seu ambiente, ele está gerando uma mudança na sua família e nas pessoas que estão à volta dele. O nível de intimidade e profundidade de Jacó com o Senhor aqui é totalmente diferente do que antes. Dizendo, cara, vistam roupas limpas, porque nós estamos indo para a casa de Deus. Quem está entendendo? Você consegue enxergar um Jacó bem mais profundo aqui? E também olha o que ele diz no versículo 3. Vamos a Betel, onde construirei um altar para o Deus que respondeu às minhas orações quando eu estava angustiado. Ele tem estado comigo por onde? Ando. Olha o que essas palavras revelam. Antes ele está falando assim, ó, se ele me der isso, se ele me der aqui. Agora ele está dizendo aqui, ó, Deus tem estado comigo por onde eu ando. Agora ele está apontando para quê? Para o relacionamento entre ele e Deus. Ele está apontando para quê? Para a caminhada dele com Deus. Ele não está mais apontando para as bênçãos, ele não está mais apontando para aquilo que ele pode receber. Ele está apontando assim, ó, Deus tem caminhado comigo. Ou seja, Jacó, depois de todo esse processo permanecendo, ele entendeu o segredo da caminhada, que é o relacionamento com Deus. Diga assim, quanto mais eu permaneço, mais eu me aprofundo. Diga assim, a permanência gera profundidade. A permanência na presença de Deus, a permanência na fidelidade a Deus. Vamos dizer isso novamente, diga assim, a permanência gera profundidade. Quem está entendendo isso? Depois de tantos anos permanecendo, hoje agora ele é um Jacó que conhece a Deus e entende que o que é mais precioso é Deus andando com ele. É Deus caminhando ao lado dele. Diga assim, a coisa mais preciosa na minha caminhada, diga a coisa mais preciosa na minha fé é o meu relacionamento com Deus. Diga assim, não são as bênçãos, não são o que Deus pode fazer, mas o meu relacionamento com o meu amado Jesus. Glória a Deus. Você está entendendo isso? Você pode ter erro, você pode ter falha, você pode ter tudo, meu irmão, mas não deixe de permanecer. Talvez em algum momento o teu coração estava na bênção, em algum momento você estava cheio de falhas, cheio de erros, mas continue caminhando. Continue permanecendo com o Senhor. Porque uma coisa é certa, quanto mais você permanecer, mais você é transformado, mais você é mudado, mais você é levado à imagem de Cristo. Olha o versículo 9, desse mesmo capítulo 35. Agora que Jacó havia regressado de Padã Arã, Deus lhe apareceu outra vez em Betel e o abençoou. Seu nome é Jacó, mas você não se chamará mais Jacó. De agora em diante, seu nome será... Diga assim, de agora em diante, o seu nome será Israel. Glória a Deus. Assim Deus deu a ele o nome de Israel. Ou seja, aqui Deus consolidou, aqui Deus selou aquilo que aconteceu no processo da vida de Jacó. Agora, Deus está olhando para Jacó e está falando assim, ó, agora Jacó, você está de acordo com o sonho que eu projetei para a sua vida. Agora Deus falou para Jacó assim, Jacó, agora você está de acordo com o design original, ou seja, com o formato que eu te criei para ser, com a identidade que eu te criei para ser.
Agora, Jacó, a sua vida está revelando realmente que você está no centro da minha vontade. Diga assim: eu fui criado de acordo com a imagem de Deus. Diga assim: Deus tem um design para a minha vida, do coração dele. E sabe, o processo, a permanência, o propósito de tudo isso é te levar a essa identidade. O propósito disso é te levar ao design original de Deus para a sua vida, ou seja, o desenho original que Deus sonhou para você. A forma que Deus sonhou. Jacó demorou todos esses anos, e quanto antes nós entendemos isso, mais rápido nós vivemos esses processos. Glória a Deus. E seu nome, que era Jacó, ou seja, trapaceiro, ou usurpador, agora você se chamará Israel, ou seja, um príncipe de Deus, ou aquele que permaneceu na presença, ou aquele que lutou com Deus, mas aqui no sentido de permanecer diante dele até uma mudança. Amém? Glória a Deus. Olha o que a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 7, consegue abrir? Eclesiastes capítulo 7, versículo 8. Para a gente encerrar. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8. Terminar algo é melhor do que começar. Aí o versículo termina: a paciência é melhor do que o orgulho. Em uma outra versão diz assim: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio, ou o seu início, o seu começo. Sabe de uma coisa? Muita gente até começa bem, porém termina totalmente mal. Começar bem é bom, isso é maravilhoso, mas melhor do que começar bem é terminar bem. Diga assim: o segredo da minha caminhada é o final. Olha o que Apocalipse diz no capítulo 3, versículo 20. Preste atenção: eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. Aqui numa linguagem um pouco mais moderna, mas também em outra linguagem diz: e ceiaremos. E a ceia fala de uma refeição de intimidade, uma refeição que somente quem mora, quem é íntimo. Versículo 21, preste atenção: o vitorioso se sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com o meu Pai em seu trono. Agora, esse vitorioso aqui, ele está falando de alguém que permaneceu até o fim. Não é alguém que venceu as trevas, alguém que venceu isso porque Cristo já venceu. Esse vitorioso aqui está falando de quem permaneceu nessa intimidade que ele está falando no capítulo 20. No versículo 20, ele primeiro diz assim: ó, eu estou à porta e bato. Se você deixar, eu vou entrar e nós teremos intimidade. Ao vitorioso, ou seja, aquele que permanecer nesse relacionamento até o fim, então sentará no meu trono, assim como eu sentei no trono do meu Pai. Quem está entendendo? Ou seja, o importante, o lugar mais essencial é o final da nossa trajetória. Talvez você começou mal, e eu já vi tantas pessoas falando: Isaac, você não sabe o que eu fiz algo tão terrível no mundo, eu fiz algo tão terrível na minha história que não tem mais chance para mim. Deixa eu te falar, existe chance sim para você. Talvez você fale: eu comecei bem, a minha caminhada está bem, glória a Deus por isso, mas tenha em mente algo, que o importante é terminar bem, ou seja, o importante é permanecer com Ele até o final. Diga assim: o importante é permanecer com Ele até o final. Glória a Deus. E aí então nós voltamos para Hebreus 11, para a gente encerrar nesse entendimento. Por que Hebreus trouxe esse momento da história de Jacó? Existem tantos momentos lindos na história de Jacó, mas por que Hebreus traz justamente esse momento? Vamos ler novamente para a gente lembrar. Hebreus capítulo 11, versículo 21. Pela fé, Jacó, prestes a morrer, diga assim: prestes a morrer, abençoou cada um dos filhos de José e se curvou para... Vamos ler aqui juntos? Diga assim: pela fé, Jacó, prestes a morrer. Agora diga bem forte, diga assim: abençoou. Não, diga mais forte, diga: abençoou cada um dos filhos de José e se curvou para adorar, apoiado em seu cajado.
Agora olha isso. Quando o escritor de Hebreus vai escrever, e ele entende através do Espírito Santo que Jacó é um herói da fé, que é um homem de exemplo de fé, ele olha para toda a trajetória de Jacó, e ele olha para o final da vida de Jacó e diz assim: ele permaneceu até o fim. Mesmo diante de tantas falhas, mesmo diante de tantos erros, mesmo de tanta trapaça, mesmo diante de tudo isso, quando eu olho para a história de Jacó, eu leio aqui, prestes a morrer, ele abençoou e se curvou para... Diga assim, agora eu te pergunto, ele no final da vida dele, ele estava pedindo por bênção? No final da carreira dele, ele estava pedindo por bênção? Ele estava querendo passar a perna em alguém? Ele estava querendo roubar a bênção? Diga assim, no final da vida de Jacó, ele entendeu que ele nasceu para adorar. É por isso que o escritor de Hebreus olha para fala, não tem como eu não colocar essa parte da história de Jacó. Um homem que é conhecido por roubar bênção, termina a sua história abençoando. Quem está entendendo? Um homem que era conhecido por roubar a bênção, termina a sua história como? Diga assim, abençoando. Quantos creem que é uma mudança poderosa na vida de Jacó? Meu irmão, não tem como eu olhar para Jacó e falar assim, cara, eu preciso disso na minha vida. Um homem que tem uma marca forte, uma das coisas mais fortes na história de Jacó é que ele é conhecido como um trapaceiro, como alguém que roubou, que tentou usurpar a bênção do seu irmão. E aí no final da história dele, ele é conhecido. Hebreus, o Novo Testamento, o Espírito Santo quer olhar para Jacó e dizer assim, Jacó é conhecido como um homem que terminou a sua carreira abençoando. Ele não é mais um ladrão de bênçãos, ele é sim um abençoador. Ele entendeu que o negócio não é querer roubar, o importante é entender que ao caminhar, ao viver com Deus, ele é um abençoador para todas as famílias da terra. Ele entendeu a promessa que tinha sobre a cabeça dele. Ele entendeu, eu faço parte de uma promessa. E Deus disse o seguinte, através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então não tem porquê mais eu ficar correndo atrás de bênção. Eu tenho é que adorar o Senhor e eu tenho que abençoar a próxima geração. Deixa eu te falar uma coisa. Aquilo que foi mais vergonha na sua vida, com certeza poderá ser usado por Deus para ser motivo de honra. Aquilo que se tornou, que pode ser vergonha para você, que pode ser motivo de pecado, que pode ser motivo de falha, motivo de erro, que pode ser aquilo que te envergonha. Se você viver o processo de Deus e permanecer na presença, Ele pode usar essa situação e reverter essa situação, e essa situação ser um motivo de honra, um motivo de exemplo de fé para outras pessoas. Que das nossas feridas saia um poder para curar, assim como das feridas de Cristo na cruz, as feridas evidentes de Cristo na cruz, daquelas feridas saíram poder para curar. Uma das coisas que eu mais amo, que é o maior poder do Evangelho, é o maior milagre de Deus, é pegar alguém que era ladrão de bênção e fazer dele um abençoador de todas as famílias. O maior milagre de Deus é pegar um ladrão como Zaqueu e fazer ele um homem que doa para todas as pessoas. Não é assim que Deus faz? Diga assim, a minha vergonha, as minhas falhas, os meus pecados serão revertidos em bênção. Diga assim, eu creio, eu tenho fé, assim como Jacó, que o que é vergonha hoje se tornará motivo de honra, se tornará motivo de exemplo de fé. Você pode ficar de pé? Feche os seus olhos. O maior milagre de Deus para a sua vida é transformar você. A imagem dele novamente. Ele já te salvou, meu irmão. No momento em que você creu no nome de Jesus Cristo, a Bíblia diz, no momento que você crê, você é justificado, você é salvo. Agora deixa eu falar, Deus não quer somente te salvar, entenda isso. Deus não quer só te salvar, Ele quer te fazer a imagem dEle.
Deus não quer só te salvar, Deus quer fazer de você uma bênção para essa nação. Deus quer transformar a sua história. Deus quer pegar aquilo hoje que é um calo, que é um pecado, que é uma ferida, aquilo que te machucou por muito tempo, aquilo que te feriu por muito tempo. Deus quer transformar a tua história a ponto disso ser um canal de bênção para as pessoas que estão sofrendo. Não importa se você é como Jacó, pecador, trapaceiro, não importa. Existe um Deus disponível com uma promessa para a sua vida hoje. Existe transformação disponível para você essa noite. É isso que o Espírito Santo está falando para nós essa noite. É sobre isso que o Espírito Santo quer falar ao seu coração essa noite, meu querido. Deus quer te fazer um abençoador de todas as famílias. Deus quer te fazer alguém que se tornará um exemplo de fé para essa geração. Deus quer transformar a sua vergonha em alegria. Deus quer transformar a sua ferida em remédio. Coloque a mão no seu coração, meu querido. Coloque a mão no seu coração. Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de você em nenhum momento. Deus conhece as tuas falhas, os teus erros. E hoje Ele está aqui dizendo para você: se você permanecer, se você apenas permanecer andando comigo, se você apenas permanecer caminhando comigo, meu filho, se você permanecer, eu posso te transformar. Se você permanecer, eu posso mudar a sua história, e você não mais será conhecido como um ladrão de bênçãos, você será conhecido como um abençoador. Eu te levarei mais profundo, eu te levarei a conhecer o meu coração de forma mais íntima. Apenas permaneça, apenas permaneça. Diga isso ao Senhor nessa noite. Diga: Senhor, eu quero permanecer. Senhor, hoje eu quero ter a fé de Jacó, meu Pai. Eu quero ter a mesma fé de Jacó, que mesmo sendo raso, mesmo sendo falho, ele permaneceu, Pai. Eu quero ser assim, Senhor. Senhor Deus, eu oro, meu Pai, por nós, pela igreja essa noite, Pai. Senhor, que o Teu Espírito esteja conosco todos os dias, nos conduzindo, Pai, conduzindo a Tua igreja a permanecer, Senhor. Meu Deus, nos faz permanecer, Papai, nos faz permanecer em Ti, nos ajude a permanecer em Ti, apesar de tudo e de todos, apesar das tempestades, apesar das falhas, apesar dos ventos fortes, Senhor, apesar de tudo, nós queremos permanecer em Ti, Senhor. Até entender que o mais importante é o nosso relacionamento contigo. Até entender que a coisa mais valiosa que nós temos no Senhor é a Tua presença, a Tua doce presença, Senhor. Até que as bênçãos se tornem tão pequenas perto da Tua presença para nós. O Espírito Santo está falando com você essa noite, meu querido. O Senhor está de braços abertos para você essa noite. O Senhor está dizendo ao teu coração essa noite: meu querido filho, permaneça comigo.